Olá, hoje terça-feira, 13 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 18. É a continuação da primeira leitura de ontem. E é muito importante, eu vou ler, são 6 versículos. Eu quero ler aqui 2, o 12 e o 13. Feliz, olha o que São Tiago está dizendo para mim e para você. Olha o que a palavra de Deus está dizendo hoje para você. Feliz o homem que suporta a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer, é Deus que me está tentando, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e tampouco ele tenta ninguém. São esses 2 versículos que eu quero meditar agora, que eu quero propor uma reflexão para nós. Feliz o homem que suporta a provação. A gente aprendeu ontem da palavra que a provação para nós deve ser motivo de grande alegria. Por quê? Porque comprova a nossa fé em Deus. E comprovando a nossa fé, produz em nós, na nossa vida interior, na nossa alma, a perseverança. E a perseverança nos conduz à perfeição e à integridade. Então a nossa vida vai sendo tomada pela posse, pela graça de Deus, na totalidade. A graça de Deus vai tomando conta da nossa vida, do nosso casamento, da nossa casa, do nosso namoro, do nosso noivado, da nossa afetividade, da nossa sexualidade, da nossa espiritualidade. A graça de Deus vai tomando conta integralmente da nossa vida, de modo que vamos nos tornando melhores profissionais, de modo que o Senhor vai nos melhorando em todas as áreas da nossa vida. A gente não vai ser só bom dentro da igreja, dentro da comunidade, mas a gente vai ser bom em todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus vai nos transformar num bom esposo, num bom pai, num bom estudante, num bom missionário. A graça de Deus vai nos transformando num bom profissional. Eu que sou advogado, que sou tenente da Marinha. Quando falo de mim, estou falando de ti. A graça do Senhor vai te tornando perfeito e íntegro, porque a gente aprendeu ontem da palavra de Deus. Nós fomos criados para isso, então a gente tem que parar com essa conversa de eu não quero ser perfeito. Não, a gente não é perfeito. A gente é pequeno, a gente é insuficiente, a gente é fraco, a gente é pecador, mas fomos feitos para a perfeição, para que o Senhor complete a obra que Ele começou quando nos criou, porque quis que existíssemos e quando atraiu o nosso coração a Ele. Para sermos íntegros, não fragmentados, não sermos bons em apenas uma parte da nossa vida, mas em todas as partes que compõem a nossa existência. Feliz o homem que suporta a provação. Aqui uma promessa de Deus, porque receberá a coroa da vida, receberá a vida eterna, receberá o troféu de viver eternamente no céu.
Promessa de Deus, São Tiago continua. Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Agora, versículo 13. Ninguém ao ser tentado deve dizer: é Deus que me está tentando. Porque o mal e a tentação não vêm de Deus. Hoje é terça-feira de carnaval, amanhã é quarta-feira de cinzas. Precisamos nos preparar para viver uma boa quaresma. Mas aqui, entenda, não confunda provação com tentação. Provação é uma permissão de Deus para comprovar a nossa fé, para experimentar e amadurecer a nossa fé, para que a gente coloque a nossa fé e a nossa esperança nele, e não nas nossas forças e nas forças deste mundo. Tentação vem da nossa própria concupiscência, da nossa inclinação para o mal. Tentação vem do diabo. Então nós não podemos flertar com a tentação. Tentação a gente renuncia e foge. A gente não fica flertando e paquerando com a tentação, porque senão, cedo ou tarde, a gente vai se lambuzar. Meter a cara na lama e ficar chafurdando igual um porquinho. Provação, a gente acolhe sofrimento, adversidade, dor. A gente acolhe. Permite que o Espírito Santo faça o que tem que fazer. Tentação, a gente renuncia e foge dela. Corta o mal pela raiz, não negocia. Para que a gente possa suportar as provações e as tentações e receber a promessa de nosso Senhor, receber a coroa da vida, para que o Senhor prometeu para aqueles que o amam, né? E o Evangelho, Marcos capítulo 8, versículos de 14 a 21, é o seguinte: os discípulos estão no barco e eles estão discutindo entre si que está faltando pão, não tem mais pão. Aí Jesus vai e diz: rapaz, vocês não aprenderam ainda, vocês não compreenderam ainda. Tinha 7 pães, dos 12 pãezinhos, dos peixinhos que tinham, dos 7 pãezinhos, estou até confundindo o número aqui, mas tinha bem pouquinho. Daqueles 7 pães, o Senhor fez comer 4.000 pessoas. Aí Jesus passa no rosto deles. Jesus passa na cara a falta de fé, o coração endurecido. Jesus fala, e Jesus está... A palavra de Deus no Evangelho de hoje está fazendo isso conosco, porque quantas vezes a gente duvida da providência de Deus, quantas vezes a gente duvida, a gente não confia. A nossa fé está na vida material, a nossa fé está nas nossas forças, mas nós não somos suficientes, nós somos insuficientes, nós não somos autossuficientes, porque se o Senhor fizer assim, a gente cai morto. Toda a nossa vida é sustentada por essa força que a gente não vê, que é o Senhor. E a gente não confia na providência, a gente não confia em Deus. E o Senhor muitas vezes precisa nos dar essa chacoalhada e dizer: vocês ainda estão com o coração endurecido. Vocês não entenderam que há poucos dias, de 7 pães, eu fiz comer 4.000 pessoas e sobrou 7 cestos de pães. E quantas coisas a gente não experimenta quando confia verdadeiramente na providência de Deus? A casa está caindo, mas o nosso coração está em paz. Por quê? Porque do jeito que a casa cai, ela é soerguida pela graça de Deus. E essa chacoalhada que Jesus vem nos dar. Vocês ainda ficam desesperados, vocês ainda têm muito medo, porque vocês colocam a esperança e a fé de vocês em vocês mesmos. Vocês têm que confiar em mim. O Senhor passou no rosto a falta de fé dos discípulos. E as Sagradas Escrituras vêm nos chacoalhar no dia de hoje. Precisamos confiar em Deus. Se a gente confiar na gente mesmo, que a gente vai ser santo, que a gente vai ser perfeito, que a gente vai ser íntegro com as nossas próprias forças, a gente vai bater com a cara na parede. Agora, quando a gente confia em Deus: Senhor, apesar de quem eu sou, pecador, fraco, limitado, insuficiente, com a tua graça eu posso fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. Com a tua graça eu confio na tua providência. E ainda que eu me preocupe com algumas coisas, o meu coração ficará em paz, porque eu tenho certeza que nada faltará para mim e para os meus. Que no momento oportuno a tua graça nos concederá aquilo que a gente precisa. É preciso que a gente faça isso. É preciso que a gente peça essa graça ao Espírito Santo. É preciso que a gente peça essa graça ao Espírito Santo. Acolher a aprovação. Permitir que ela faça tudo o que ela precisa fazer.
para que a obra do Senhor vá se completando na nossa vida. Renunciar à tentação, porque tentação não vem de Deus, mas da nossa própria concupiscência. É a nossa carne gritando que quer voltar para o vício, para o pecado. E a tentação vem do diabo. Então a gente renuncia à nossa própria concupiscência, a gente renuncia ao diabo, a gente não flerta com a tentação, certo? A gente está meditando a palavra aqui, na terça-feira de carnaval. A gente não flerta com a tentação da embriaguez. A gente não flerta com a tentação de ver as coisas no grupo do WhatsApp aí dos homens que ficam mandando pornografia. A gente não flerta com a tentação de falar mal do outro. A gente não flerta com a tentação de ficar fazendo juízo de valores que não são competência nossa, porque justo juiz é Deus. E quando a gente se ocupa de julgar o outro, a gente está usurpando o lugar de Deus. A gente não flerta com a tentação de ter preguiça para as coisas de Deus, porque é tentação. Não confunda deserto com tibieza. Tibieza não vem de Deus. Tibieza é a gente perder o gosto pelas coisas de Deus. A gente prefere fazer as coisas do mundo, mas a gente pretere fazer as coisas de Deus. Então que a gente renuncie à tentação, que a gente acolha a provação que vier, porque feliz o homem que suporta a provação, porque receberá a coroa da vida. É promessa de Deus para nós que o Senhor nos ensina por meio das Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.